Só para... O Jorge me lembrou bem aqui, talvez algumas pessoas não saibam o que é a ANAMATRA. A ANAMATRA é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Nós tivemos um presidente que tomou posse antes de ontem, então ele, presidente novato, não conseguiu sair de Brasília. Ontem à noite ele me ligou e falou: Jordani, você pega e vai lá no meu lugar, porque a ANAMATRA não pode faltar um evento tão importante como esse. Então, eu sou daqueles que o chefe manda, eu obedeço. Então, eu imediatamente vim para cá para ter a satisfação de poder participar do evento, conhecer e ouvir os outros palestrantes e rever o meu colega lá do tribunal, o Jorge Souto Maior, que é sempre uma satisfação ouvi-lo, né? O senhor já disse que o que me antecedeu diretamente, que era difícil falar depois das duas brilhantes exposições, né? Imagine, no meu caso, que além das duas ainda se soma a sua, se torna mais difícil ainda a missão. Mas eu gostaria de dizer para o senhor o seguinte: no meu modo de ver, também não deveria existir terceirização nenhuma. Tá? Nenhuma. Tá? Agora, eu reconheço que algumas pessoas dizem, não, no caso do temporário, né, as vicissitudes da vida, todos nós, na nossa vida, temos vicissitudes. As empresas também têm vicissitudes. Então, algumas situações podem exigir uma terceirização. Tá? E há aqueles que entendem, eu só vou dar a notícia, que nos casos dos vigias, de ter um treinamento específico, adequado, aquele negócio de segurança toda e tal, talvez se justificasse. Tá? Talvez. Agora, aí a gente precisaria digerir melhor a ideia. Mas a terceirização em si, eu acho, como o Jorge falou, é extremamente danosa. Tá? É que nós vivemos na época do discurso. Nós estamos numa sociedade do discurso. Como é a sociedade da informação, quem tem um discurso bom passa a informação que quer. Né? E as pessoas que não têm condições de avaliar se o discurso é bom ou não, acabam aderindo à ideia. Percebem? E nós temos que admitir que os segmentos da sociedade que defendem a terceirização, né, eles têm um poder de convencimento, entendido essa palavra no seu sentido mais amplo, né, muito forte. Então, os meios de comunicação apoiam, todo mundo apoia. Então, fica difícil você combater esse tipo de coisa. Tá? Tem que ser aquele trabalho de formiga. E aqui nós estamos... com devido respeito, um trabalho de formiga, porque não é um meio de comunicação grande, sem negar o poderio de divulgar ideias do sindicato dos bancários. Tá? Eu me lembro, eu fui estagiário de um banco, quando eu estava na faculdade. Na época do mês de setembro, quando era a database, né, tinha vezes que a gente ficava preocupado, falar o que vai acontecer no banco, eu vou conseguir... E, olha, eu não trabalhava em agência, eu trabalhava no jurídico, aqui no edifício Conde Prates, já dá para saber qual é o banco, né? Na Libero Badaró, aqui era o jurídico dele, isso no início do século passado. Então, era uma preocupação, tá? Havia um glamour, havia uma agitação terrível, né? Database dos bancários, tanta gente. E hoje? E hoje? Sem demérito, não há aquela movimentação na rua, aquela discussão em todos os cantos, na database bancária, e nenhuma outra. E nenhuma outra. Tá? Aí se fala, não, por causa da... Me avise do tempo, né? Porque senão acaba... Não, eu vou te avisar. Aí começa a falar, não, por causa das novas tecnologias, e não sei o que lá. Sem dúvida nenhuma, as novas tecnologias contribuíram para isso muito forte. Agora, a terceirização também tem um papel, desempenha um papel muito grande nesse tipo de coisa. Tá? Muito grande. Entendeu? E essa questão que o Jorge abordou aqui, en passant, superficialmente, rapidamente, mas que ele tem escrito sobre isso, o que é atividade meio, o que é atividade fim? Eu vou dar só um exemplo. Né? Eu estou falando rápido para aproveitar. Eu vou dar só um exemplo. No livro de um antigo professor de Direito, Cesarino Júnior, né, que muitos dos senhores talvez nem tenham ouvido falar, porque ele era antigo, quando eu ouvi falar eu era pequenininho, né? Mas eu guardei. Tá? O Cesarino Júnior dizia, qual que é o empregado de maior confiança do que aquela senhora que vai fazer a limpeza do escritório quando não tem ninguém lá dentro? Isso é atividade meio? Ou alguém de nós quer trabalhar num chiqueiro? Não estou me referindo a clube de futebol nenhum, por favor.
Tá? O assunto agora não é esse, né? Entendeu? Então, agora, normalmente nós não queremos trabalhar num lugar desse. Então, vejam bem, por conta disso já avulta a responsabilidade dessa senhora. Então, falar que isso aí é atividade meio já é complicado. Percebem? Então, aí eu volto àquela questão do discurso. Numa sociedade de informação, você tem como divulgar a tua ideia, você tem algo palatável, então a coisa vai. E nós vivemos um outro momento terrível, meus amigos, permitam-me chamá-los todos assim. Tá? Hoje em dia, parece que é demodê você se preocupar com o empregado. É fora de moda. A moda hoje é se preocupar com o consumidor. O lugar que era do empregado até há pouco tempo atrás, né, no discurso de vários segmentos, hoje está centralizado na pessoa do consumidor. Fica mais bonito, direito do consumidor, é mais moderno. Entendeu? O cara que fala isso é um cara que está in. Quem fala do empregado é out, está fora. Tudo isso contribui para dar espaço para todas essas ideias, todas essas teorias, todos esses sistemas que visam fragilizar a questão do emprego. Hoje em dia se passa a ideia, o sujeito está empregado, dê graças a Deus. Não peça mais nada, você está empregado. Outro dia eu cheguei numa agência, fui ver um negócio numa loja, eram quase 19 horas, era a hora que fechava a loja. E eu tinha me atrasado, cheguei lá, estava lá mesmo, falei, bom, agora já que eu estou aqui, eu vou. Tá? Aí eu cheguei para o rapaz, falei, desculpa, eu estou chegando agora e tal. O cara virou para mim e falou assim, não, eu estou empregado, tá bom. Não pode ter essa mentalidade. Não pode, eu estou empregado, mas eu tenho que estar empregado com os meus direitos. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, agora tem que, não basta o trabalho, tem que ser o trabalho decente. E hoje nós estamos no trabalho de qualquer jeito. Tá? Estou aqui tecendo alguma crítica para as empresas? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não, ninguém desconhece, nenhum de nós aqui, a questão não é ter formação jurídica ou não, é trabalhar ou não. Quem trabalha sabe, conhece a importância das empresas para a sociedade que a gente vive. Tá? Há um artigo do professor Fábio Conder Comparato, um grande jurista, que ele diz o seguinte, se você quiser saber qual a entidade, qual a instituição que mais cresceu e maior peso tem neste século, ele estava se referindo ao século que findou, é a empresa. É da empresa que a maioria de nós retira o seu meio de subsistência, não é isso? É da empresa que o Estado retira os seus impostos, né? É a empresa que oferece serviços. Tira impostos, entendam em termos, por favor. Né? Eu estou falando doutrinariamente. Né? Os bens e serviços que a sociedade precisa, e tal, vem tudo da empresa. Então, ninguém está negando e quer diminuir em absoluto o valor da empresa. Só que eu quero que junto, eu gostaria, né, nós almejamos, né, e o Jorge eu sei que é dessa linha, infelizmente, nós almejamos que a importância da empresa faça par com a importância do trabalhador. É isso. É isso. Essa é a ideia. Tá? Agora, especificamente com relação à terceirização, eu acho que há um aspecto. Tá? Alguns doutrinadores, e há um livro de uma professora argentina, que eu esqueço o nome agora, eles dizem o seguinte, nós temos que voltar para o direito civil. Alguns senhores talvez tenham conhecimento, outros não, que é uma plateia meio heterogênea, mas o direito do trabalho era do direito civil e se desgarrou do direito civil pelas suas especificidades. Tá? Tem gente que está defendendo o retorno do direito do trabalho ao direito civil, dizendo que o direito civil hoje está mais social que o direito do trabalho. E uma das coisas que está claro lá, duas partes, tradicionalmente, o contrato era visto como uma coisa assim, né? As pessoas queriam se degladiar, para não se degladiar e um tomar o negócio do outro, celebram um contrato. O contrato, na realidade, era uma forma de conter o que os dois queriam, as divergências dos dois, celebram um contrato, cada um respeita o contrato. Hoje, a questão mudou. O contrato é visto como uma forma de colaboração entre os contratantes. Os dois devem querer
que a contraparte atinja aquele fim que ela pretende com o contrato. Tudo bem. Faz parte da teoria do contratual também que um contrato feito entre duas pessoas não pode nem prejudicar, nem favorecer terceiros. Tá? Isso é um princípio da relatividade dos contratos. Como tudo na vida, esse princípio, até para fazer jus ao nome relatividade, ele se relativizou. Tá? E hoje é inconcebível, tá, que, por meio de um contrato celebrado entre duas pessoas, se venha a prejudicar um terceiro. Não entra na minha cabeça um negócio desse. Então, eu celebro um contrato de terceirização, qualquer tipo desses contratos aí, com uma empresa, e quem vai ser prejudicado é o empregado. Isso é inconcebível. Vejam, eu acho que esse é um aspecto, com todas as vênias, com todas as licenças das pessoas que pensam em sentido contrário, que não está sendo devidamente explorado, mas, se for, né, ele atinge diretamente a terceirização. Qualquer contrato que é feito que prejudicou o empregado, esse contrato não pode ficar por isso mesmo. Não vale isso aí. Não podemos aceitar um negócio desses. Tá? Onde fica a boa-fé? Nós estamos parecendo aqueles jogadores que vão jogar em time do Rio de Janeiro. Porque uma vez eu vi a entrevista de um jogador daquele time aqui da Marginal, não me lembro o nome dele, desse clube, me falhou o nome agora. E aí o jogador foi emprestado para o Flamengo lá do Rio, e ele, que lá no Rio de Janeiro, parece que o mês é de 90 dias, né? Então, ele falou que aqui o clube brinca de pagar, né, e eu brinco de jogar. Né? Então, a terceirização acaba sendo isso. Né? Eu finjo que eu estou pagando tudo, um preço justo pelo que eu estou contratando, quando, na realidade, eu estou pagando um preço baixo, porque eu já sei, olha a hipocrisia social da coisa, eu já sei que o outro não vai pagar. Quantos são os casos, no meu modo de ver, a esmagadora maioria, que quando eu contrato, eu já sei que que a empresa que eu contratei não vai pagar direito os empregados, aí depois eu vou dizer que eu não tenho responsabilidade, eu vou abrir uma discussão judicial com todas as questões que o Jorge muito bem levantou, tá? E para dificultar a atuação do judiciário. Percebem? Todas essas coisas. Então, para mim é o seguinte, o contrato prejudicou alguém, já não vale. O doutor falou da questão da responsabilidade subsidiária. Aqui na América do Sul, posso estar enganado com relação a algum país, a responsabilidade subsidiária, como os senhores sabem, primeiro vai de quem tem que deve mesmo, depois que se não achar dele, que vai para outro. É isso? Tá? Só aqui entre nós que tem essa responsabilidade. Nos outros países, tá? Países de primeira grandeza, como a Argentina, por exemplo, nossos irmãos, né? Entendeu? Lá a responsabilidade é solidária, paga quem puder. Você pega o primeiro, o tomador de serviço, que é normalmente quem tem condições, ele que paga. Entendeu? Isso é uma maneira de brecar a terceirização. Então, são essas duas coisas que eu acho que são fundamentais. Primeiro, há um contrato entre dois, esses dois não podem prejudicar terceiro. Isso é inadmissível nos dias que correm. Tá? Segundo, se houver alguma coisa e não der para se achar que a terceirização é lícita e tal, já foi abordada essa questão do aspecto da ilicitude ou não e tal, então eu não vou tomar tempo por isso, até porque eu sei que o meu está estourando. Se dá a responsabilidade solidária. Ainda que se tenha, a jurisprudência, sob certa maneira, ela se divide, como foi bem colocado aqui. Agora, a questão é, há julgadores, há operadores do direito, de uma maneira geral, que entendem que a modernidade das relações do trabalho leva a isso. E há outros, como me parece a maioria aqui, que entendem que não. Então, nós temos que fazer esse trabalho de formiga para poder mostrar que a terceirização, na realidade, é uma enganação, não querendo fazer rima. Tá? E, para finalizar, eu gostaria de dizer para o senhor o seguinte, eu sou filho de português. Então, sempre que eu posso, eu lembro alguma coisinha da terrinha, tá? Que é até uma maneira de homenagear o meu pai. E há um poeta português, que todos os senhores com certeza conhecem, que é o Fernando Pessoa, que ele tem um versinho que diz o seguinte, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Eu vou transportar aqui para a nossa situação e vou dizer, tudo vale a pena para defender a dignidade da pessoa humana.